Então vamos dar início ao nosso culto de quarta-feira. Hoje, uma das parábolas falar sobre a persistência na oração, né? Esse será o tema hoje da palavra de Deus, que será pregada daqui a pouco com o presbítero Osias. Nós louvamos ao nosso Deus porque Ele tem cuidado de nós, e aqui, mesmo distantes, estamos aqui louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Amém? Que Deus seja louvado, que Deus seja bendito. Eu vou ler aqui em Salmos 103, dos versículos 1 até o 8. Salmo 103, dos versículos 1 ao 8. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Amém? Que Deus seja louvado neste momento, que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que que daqui a pouco a palavra de Deus vai ser colocada no nosso coração, e também neste momento que nós vamos cantar alguns louvores ao nosso Deus. Você possa ir na sua casa cantar louvores juntamente comigo, e que possamos render graças ao nosso Deus, porque Ele merece toda adoração e todo louvor. Amém? Fazer uma pequena oração pedindo a presença dEle. Ó Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor Jesus, porque Tu és bom, Senhor, a Tua benignidade dura para sempre, Senhor. Acabamos de ler, Senhor, sobre isso. Sabemos que Tu és piedoso, misericordioso, e ouve-nos, Senhor Jesus, quando nós nos dirigimos a Ti, Senhor Jesus. Sabemos que Tu está ao nosso lado, Tu está cuidando de cada pessoa, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a cada irmão. Abra a mente de cada irmão, Senhor Jesus, o coração de cada irmão, Senhor, para que este momento de louvor, Senhor Jesus, seja verdadeiro a Ti. Para que tudo que fizermos aqui seja verdadeiro a Ti, Senhor Jesus, de corpo e alma, Senhor Jesus. Ó Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Senhor Jesus. Sabemos que somos pecadores, Senhor Jesus, mas Tu és misericordioso, Tu és grandioso. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos não reparem um pouquinho na minha voz embargada, tá? Mas eu vou louvar a Deus, mesmo assim, que os irmãos possam me acompanhar. Nós vamos cantar o primeiro louvor, 293, do nosso brado de júbilo, o mais recente, o novo. Bendita oração. Dirijo a Ti, Jesus, minha oração. Dirijo a Ti, Jesus, minha oração. A Ti que tudo vês no coração. Eu venho Te adorar, Tua graça suplicar. Ó,
Esta é a nossa oração ao nosso Deus, né? Esse louvor ele fala sobre tudo, né, que nós devemos fazer quando a gente dirige a nossa oração ao nosso Deus, confessar nossos pecados, pedir amparo a Ele, e Ele responde a nossa oração. Amém? O próximo louvor nós vamos cantar o hino 291, Orando Sempre. Ó Deus bendito, atende o nosso rogo e dá-nos graça e vida de poder da tentação que inflama como fogo. Só tu outorgas forças de vencer. Nossa oração responde, ó Pai de amor, e neste mundo dá-nos teu favor, e neste mundo dá-nos teu favor. Perdoa as nossas culpas e pecados, pois fracos somos nós, e de às vezes vamos afastados, rebeldes são, ouvindo a tua voz, a ti clamamos, certo do perdão, arrependidos mostra compaixão, arrependidos mostra compaixão. Que privilégio santo e doce temos de ter a paz de Cristo Salvador. Em seu bendito nome a Deus louvemos, alegres, fortes, cheios de fervor. Oh, que prazer glorioso a Deus orar, pois é queimar incenso sobre o altar, pois é queimar incenso sobre o altar. Orai, Jesus, nos diz Jesus amado, sim, tudo a ti levamos na oração. Aqui estamos firmes ao mandado, com fé fazendo a nossa petição. Ó, vem Senhor, agora transmitir poder e graça, vem nos assistir. Poder e graça, vem nos assistir. Amém? Mais um pedido, né? Mais um momento de oração que nós pedimos ao nosso Deus. Esse louvor fala, né? É o privilégio de estar na presença do nosso Deus, de sempre orar, pedir a graça dele. E Jesus nos ensinou a orar, né? Nos ensinou o modo certo de orar. Vamos seguir esses passos, amém? Que Deus seja louvado. O último louvor, hoje um pouquinho mais rápido, né? Nós vamos cantar o hino Em Fervente Oração. Eu não estou lembrando o número aqui,
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. É o número 295 do nosso brado de júbilo. Só um momento aqui. Que aqui eu tô me virando nos 30, gente, pra cantar os louvores pra vocês. Vamos lá. Pra vocês cantarem juntamente comigo também. Lá? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo
seja louvado. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Manda um alô pra gente aí, como está o som chegando para vocês, como está a imagem também, para a gente procurar ir melhorando daqui. Certo, irmãos? Espero que todos vocês estejam desfrutando da paz do Senhor Jesus Cristo, desfrutando da sua graça e misericórdia. Durante a mensagem, os irmãos que tiverem seus pedidos de oração, pode também ir mandando aí para que a gente vai estar orando ao nosso Deus no final aqui da mensagem da palavra de Deus, né? Se todos os irmãos vão se conectando, vão compartilhando também para a gente estar aí evangelizando através das redes sociais, YouTube, Facebook, que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Certo, irmãos? Hoje não deu para a gente estar na igreja, né, por problemas técnicos, e estaremos transmitindo então daqui a palavra de Deus. Desde já, o Júnior também já fez a parte do louvor lá da casa dele, e nós estaremos transmitindo a mensagem da palavra de Deus aqui de casa, né? Nós vamos estar falando hoje, irmãos, sobre oração. A parábola de Jesus que vai nos ensinar sobre oração. Portanto, estarei fazendo a leitura em um versículo da palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no versículo 5. Atos, capítulo 12, o versículo 5, para a gente estar, então, orando e assim começando a mensagem da palavra do Senhor. Atos 12, versículo 5, está escrito assim, ó: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vou repetir. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ou seja, Pedro estava preso, mas a Irmandade orava ao Senhor incessantemente. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, que estás nos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, na tua presença nos encontramos, ó Pai querido, mais uma vez, para falar um pouquinho da tua palavra, Senhor amado. Que esta mensagem, ela possa encontrar, ó Pai querido, corações sedentos, mentes sedentas, ó Pai querido, por conhecimento, meu Pai, por salvação, por alimento, meu Pai querido. Que ela possa estar nos alimentando e salvando, ó Pai querido, vidas para o teu reino, ó Pai querido. É que nós te pedimos em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, teu Filho amado. Amém, Senhor. Muito bem. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, porque muitos entraram agora, né, para nos acompanhar. Pois bem, vamos estar falando então da oração. E para falar da oração, nós estaremos falando hoje mais uma das parábolas de Jesus Cristo, mais um dos seus ensinamentos que ele nos deixou quando ele esteve aqui na terra com os seus discípulos. Ele deixou bastante ensinamento para a gente e chegou até nós através das Escrituras Sagradas. Nesse episódio aqui nós vemos Pedro preso, trancado na cadeia, né, por pregar a palavra de Deus. Mas a igreja, ela foi orar para que Deus libertasse Pedro. Então a igreja já estava praticando aquilo que Jesus havia ensinado a todos eles. Para a gente começar a falar sobre não desista da oração, Jesus ele contou uma história, né? Essa história, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e tem o título de
a parábola do juiz iníquo. Aí você pode pensar, mas o que tem a oração, não desistir da oração, com um juiz corrupto como esse que nós vamos narrar agora? Então, disse Jesus assim, ó: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, pois, que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa história aqui, essa parábola, foi contada para os discípulos para que eles entendessem o que Jesus estava ensinando sobre o reinado dele, sobre o reino de Deus aqui na terra. Então, para a gente entender um pouco mais dessa parábola, a gente tem que retroceder um pouquinho aqui na Bíblia. No capítulo 17, a partir do versículo 20, Jesus ele estava fazendo o seu trabalho e ele foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus então respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está ele. Não vales, porque os sinais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Né? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será também neste dia, em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre da mulher de Ló. Muito bem. E quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato a salvará. Digo que naquela noite 2 estarão numa cama, um é levado, outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma é tomada e a outra deixada. 2 estarão num campo, um é levado, o outro é deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu Jesus: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Muito bem, aí você pode perguntar: o que isso tem a ver com a oração da igreja feita a favor de Pedro, que a igreja clamava ao Senhor a favor de Pedro? O que tem a ver a parábola do juiz iníquo com essa leitura sobre a vinda do reino de Deus? Muito bem, então vamos entender de fato tudo isso. Porque através da palavra de Deus é que nós
devemos nos colocar em oração perseverante a Deus para que possamos obter força espiritual para aguardar a vinda triunfal do reino de Deus, sem cair na tentação da heresia, da indolência e da dúvida. Então vamos lá. Qual o propósito então de Jesus ter contado essa parábola para os discípulos? Lembrem-se que eu li também no capítulo 17, que fala sobre a vinda do reino de Deus. A parábola do juiz Inico está no capítulo 18, a partir do versículo 1. Então vamos lá. Jesus ele contou essa parábola do juiz Inico porque eles estavam aqui, os discípulos, os fariseus principalmente, discutindo a respeito do reino de Deus. Perguntaram quando vai ser assim, vai ser assado. E Jesus então ele contou tudo aquilo para eles. Lembra lá de quando Noé estava pregando e falando e as pessoas não estavam nem aí o que estava acontecendo até o dia que ele entrou na arca. Da mesma forma aconteceu com Ló, lá na cidade de Sodoma. Ele falou que isso ia acontecer, mas também ninguém estava nem aí. Talvez nem a família dele. Até no dia em que o Senhor destruiu. As pessoas tocavam sua vidinha, sem se importar com nada, sem achar que estava tudo bem, achando que as coisas eram assim mesmo. Mas não são. Então Jesus ele está dizendo que nós que estamos aguardando o reino dos céus, a gente tem que estar com os nossos pensamentos, a nossa atenção voltada para as coisas espirituais. Então, o propósito de Jesus nessa parábola, quando ele falou sobre o juiz Inico, Jesus ele está fazendo aqui uma comparação. E é bom deixar claro, irmãos, que a coisa principal aqui não é o assunto do juiz, não é o mau caratismo dele que está em evidência aqui. Jesus ele contou essa parábola para nos alertar sobre estar perseverante, insistente naquilo que nós buscamos. Pois enquanto os discípulos e os demais, eles estavam achando que o reino de Deus seria de uma forma que Jesus iria para Jerusalém, tomaria posse do reino, eliminaria os seus inimigos e ali estabeleceria o seu reino. Eles estavam pensando em coisas materiais, quando Jesus ele disse que o reino dele é no sentido espiritual. Então Jesus ele contou essa história de uma certa viúva que morava numa certa cidade e que apela a certo juiz por justiça contra um homem que prejudicara ela, contra uma pessoa de mau caráter. Né? E o juiz, o caráter desse juiz era descaradamente impiedoso, insensível, pois nem mesmo a Deus ele temia e nem respeitava ninguém. Ou seja, ele falava, eu faço e aconteço e tudo bem, ninguém tem nada com isso. Aí os irmãos podem perguntar, mas como uma pessoa dessa pode ser justo? Ele não era justo. Ele tinha que julgar as coisas, mas ele não agia com justiça. Pois ele aceitava suborno, ou seja, ele pendia para o lado que pagava mais para ele. Então Jesus, ele contou essa história, porque essa mulher, ela foi muitas e muitas vezes estar lá pedindo, implorando para ele ajudá-la, fazer justiça, julgar a causa, saber, ela tinha razão no que ela tinha sido prejudicada, mas ele parece que estava esperando para ver quem pagava mais, se aquela pessoa que prejudicou aquela viúva, mas ele sabia que a viúva não tinha uma moeda sequer para pagar ele, e a mulher jamais, ela não tinha condição de oferecer nada para ele, e ela ficava lá todo dia ou toda semana, falando para ele, julga a minha causa, julga a minha causa. Até que um dia ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou julgar logo a causa dessa mulher, pelo menos ela para de me perturbar. Então Jesus ele usa essa parábola, irmãos, não para ensinar para a gente que a gente
nas nossas orações, deve ficar importunando Deus, como a gente já ouviu alguém em outras mensagens falar sobre isso. Não é isso. Para começar, quem somos nós, meros mortais, para importunar Deus? Nós temos que chegar a Deus em oração com bastante reverência. O que Jesus está ensinando aqui é que o ser humano, o crente em Cristo Jesus, o servo de Deus, ele deve ser persistente, deve ter uma vida regrada de perseverança. Então, vamos ver qual o propósito, então, de toda essa história que Jesus contou para poder nos ensinar como ser perseverantes, não é? Então, por isso que, para a gente entender bem essa parábola do capítulo 18, a gente teve que ler também o capítulo 17, porque as pessoas estavam esperando um reino. Então vamos lá. Então Jesus, ele frisa bem o quê? Ele frisa aqui, ele conta para os discípulos, eles conversa com seus discípulos e com aquelas pessoas, que o reino dele, que ele, quando ele chegasse de volta para Jerusalém, ele seria preso, ele sofreria muitos maus tratos, né? E diz assim, ó, que ele, quando voltasse para a cidade de Jerusalém, ele sofreria perturbadoras angústias e inimagináveis rejeições, pois a vinda de Jesus ela seria visível, súbita, mas não seria imediata como os discípulos imaginavam. Ou seja, o retorno de Cristo, quando ele ainda ia sofrer muito, ele ia ser crucificado, ele ia ser sepultado, depois ele ia ressurgir e ele ia voltar para o céu. E quando ele está dizendo, aí ele está dizendo que ele vai voltar para cá. E as pessoas estavam achando que seria algo assim que aconteceria muito rápido. Mas Jesus está dizendo que ele primeiro passaria por todas essas dificuldades. E que a vinda dele seria visível e súbita, mas não imediata, como os discípulos imaginavam. Jesus estava ciente de que essa aparente demora poderia produzir desmotivação, não é? E esmorecimento em seus discípulos, especialmente quando se deparassem com os escarnecedores questionando abertamente. Ou seja, irmãos, lá no capítulo 17, que eles acharam que Jesus ia vir já tomando conta de tudo, sendo entronizado ali em Jerusalém, Jesus então disse para eles que primeiro ele ia padecer. Então Jesus ele tinha em mente que os discípulos ainda não conheciam todo o propósito dele aqui na terra. Aí essa demora, como muita gente fala que a demora desanima, então Jesus sabia que os discípulos poderiam ficar desmotivados. E outra coisa, irmãos, eles poderiam também ficar dando ouvidos a esta seguinte palavra, daquelas pessoas que escarnecem dos crentes. Poderiam dizer assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Então, na segunda carta de Pedro 3, versículo 4. Se Jesus estava sempre pregando com os seus discípulos que estabeleceria o seu reino aqui na terra, e agora ele, sepultado, foi para o céu, né, após a sua ressurreição, e nada estava acontecendo de novo. Tudo isso poderia desmotivar e desestabilizar a fé deles. Então, de fato, poderiam ser levados a fazer o quê? A duvidar da palavra de Deus, a duvidar da própria palavra de Cristo. Então, por isso que Jesus ele diz assim, que eles deveriam estar perseverantes, orando a Deus, pedindo que o reino de Cristo venha logo. Então, esse é um dos objetivos, né? Então, o que nós precisamos entender, irmãos, né? Jesus, para ensinar para eles que eles deveriam ser perseverantes e não desanimar, eles deveriam seguir o quê? O exemplo daquela mulher viúva. Mas não se esqueçam, não o fato
da importunação, mas o fato de ser perseverantes e insistentes. Né? O juiz ele disse, eu vou julgar logo essa mulher, assim ela para de me importunar. Com Deus não é assim. Com nosso Deus, nós estaremos orando a Ele incessantemente, perseverante, sem desanimar. Nada de falar, eu vou importunar Deus para que Ele me atenda. Não é isso que a parábola ensina. Pois bem, então antes de falar dessa perseverança, Jesus ele passou também ali no capítulo 17 e parte do capítulo 18 a ensinar algumas coisas para os discípulos. Primeiro assim, ele falou que a natureza do reino dele seria espiritual, não era material, como os discípulos estavam achando que ele ia chegar lá em Jerusalém, tipo assim, vem o rei montado, né, num cavalo, com sua tropa, domina seus inimigos, toma posse do trono de Jerusalém e domina tudo. Não é isso. Então Jesus ele estava ensinando o quê? Que o reino dele é de natureza espiritual. Pois os discípulos eles tinham em mente uma outra ideia do reino. Queriam um reino exterior, um reino visível, um reino político. Eles estavam querendo um reino terreno, porque eles mesmos estavam visando um lugar de honra e poder. Né? Haja vista que, não me lembro agora se se é em João, em que há uns pedidos ali, que a própria mãe de dois deles fala, permita que um se assenta de um lado direito, outro lado esquerdo, que tenha um lugar de honra, né? Sem saber do martírio que Jesus ainda iria sofrer. Então o que acontece? Né? Jesus ainda ensinaria para eles que é preciso outras coisas para se alcançar o reino espiritual. Em primeiro lugar, não é? Jesus ele ia estar tratando da realidade do reino de Deus, que era muito incompreendida pelos discípulos. Né? Quando ele falou sobre o reino, ele tinha a ideia era diferente da dos discípulos. Como eu disse, os discípulos eles estavam esperando um reino visível e político. Jesus ele disse que não era dessa forma. Então, no primeiro momento, Jesus ele disse que estava sendo ali inaugurado o reino dele, né? Ele afirmou em primeiro lugar que a primeira vinda de Jesus foi quando ele inaugurou o reino dele aqui na terra. Lembra de quando ele chegou assim e disse para os discípulos assim, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está no meio de vocês. Aí ele passou a ensinar os discípulos e a formar ali os seus seguidores. Depois ele ensinou, num segundo lugar, que a sua segunda vinda seria o quê? A consumação do reino. Seria a consumação do reino. Quando ele nasceu, se tornou homem, foi um grande pregador, e ele disse, o reino de Deus está entre vós. Foi inauguração. Depois veio na sua segunda vinda agora, a gente não sabe quando vai ser, né? Será o início da consumação do reino de Deus. Como está escrito lá em Apocalipse, né? Que é a revelação de Jesus, no qual lhes deu, né, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Por quê? Porque Jesus sabia que os tempos que sucederiam à inauguração do reino e precederiam a consumação do reino seriam tempos marcados por intensa perseguição. Então, entre o seu nascimento, que foi a inauguração, e a sua segunda vinda, que será a consumação, nós temos aí em torno de 2000 e poucos anos. Então Jesus ele sabia que esse tempo as pessoas poderiam ficar desmotivadas, porque iriam acontecer tantas coisas, muitas pessoas seriam presas, muitas pessoas seriam mortas, como foram mortas, e muitas pessoas poderiam até desistir da fé. Né?
Então, essa é a verdade. O propósito da parábola foi alertar os discípulos e a verdade da parábola é que as pessoas têm que ficar atentas para não perder o foco. Então Jesus ele está ensinando que assim como aquela mulher, ela insistiu para que fosse feita a justiça a seu favor, nós como crentes, nós como seus seguidores, nós devemos em todo tempo estar orando a Deus para que nós mantenhamos a viva fé, a viva esperança e pedir sempre ao nosso Deus: abrevie, Senhor, envie o teu reino, que Jesus possa voltar logo. Porque nós, irmãos, somos seres humanos e muitas vezes a gente pode cair, né, em três coisas que pode acontecer para a gente perder a fé. Por isso, a insistência de Jesus para que nós mantivéssemos uma oração a Deus, pedindo que venha logo, que se manifeste logo o teu reino aqui, é para que nós não caiamos em três tentações: heresia, indolência e dúvida. Heresia por acreditar, né, em tudo que se fala por aí. Como infelizmente, né, temos visto tanta coisa que tem aí maculado o evangelho. Indolência é ficar aí dormindo, ficar aí achando que está tudo bem, né? E na dúvida é pensar como aquelas pessoas que está citado aqui, que Pedro falou, que alguém falou ou vai falar e vai continuar falando, né? Cadê o seu Deus, né? Cadê a promessa da sua vinda? Pois desde a antiguidade o mundo é sempre a mesma coisa. Mas não é assim. Não é assim. Então Jesus ele está nos alertando, irmãos, para que nós possamos ter uma vida de oração perseverante. Por quê? Jesus ele quer que todos nós sejamos persistentes na oração pela vinda de Cristo e seu triunfo final. Por isso ele contou essa parábola para que eles pudessem entender que não devemos perder o foco. Por essa razão é que nós devemos estar sempre orando a nosso Deus para que Ele conserve em nós a fé, a viva esperança da volta de Jesus Cristo. Então, orar sempre, orar em todo o tempo, sem perder o foco de que o nosso maior objetivo, irmãos, nós fomos alcançados pela graça do Senhor, é que Jesus venha logo e estabeleça o seu reino. Porque se a gente perder de vista de que tudo isso aqui é passageiro, que tudo isso aqui vai acabar, né? A gente vai terminar se conformando com o que este mundo oferece, com todas essas coisas terrenas. Vamos acabar pensando como os discípulos, alguns deles que estavam interessados, né? Alguns fariseus interessados em posições ali, que Jesus tomasse posse de um reino e que eles fossem talvez os seus ministros ali, os seus guardiões, enfim, tivesse posições privilegiadas. Mas Jesus ele não prometeu nada disso para a gente. Ele prometeu que nós estaríamos com ele num reino celestial, num reino espiritual, não aqui nessa terra, mas lá onde ele está. E eu gosto muito de frisar um versículo de quando a gente celebra a Santa Ceia, acho que está lá no capítulo 26, eu acho que de Mateus, que Jesus ele fala assim, quando ele termina, ele fala assim: desde agora não bebereis convosco mais do fruto da vide, até que beba no reino do meu Pai. Então não é aqui o reino de Cristo, o reino não é aqui, ele fala o reino do meu Pai, é lá nas mansões celestiais. Mas até que esse dia chegue, ele está insistindo com a gente, para que a gente mantenha o foco nessa cidade que o artífice construtor é o nosso Deus, uma cidade que tem fundamentos. Por isso ele está dizendo para a gente:
perseverai na oração, orai em todo o tempo, ore a Deus para que o seu reino venha logo e que nós possamos sair daqui. Pois até, né, esse dia, muitas pessoas ainda vão estar perguntando, estarão até assombradas, as pessoas estarão debochando, né? Porque nós estaremos, irmão, muitas pessoas estarão sob intensa aflição. E qual que é o conselho de Jesus? Orar da seguinte forma: venha o teu reino. E esse clamor angustiante e perturbador, porém, ele não seria atendido de imediato. Muitas vezes a gente tem, da nossa fraqueza, a gente pensa que basta a gente orar e nós somos atendidos imediatamente. Alguns pedidos, sim, Deus nos atende imediatamente. Mas nesse caso aqui não. Né? Nesse caso aqui não. Porque muitos daqueles homens, aliás, todos aqueles que estavam com Cristo, com exceção de João, todos eles morreram. Todos eles morreram aguardando a volta de Cristo. Né? Então, foram clamores realmente de angústia que eles fizeram para Deus, mas não foram atendidos de imediato. Porque os injustiçados, por causa da palavra de Deus, eles podem perguntar assombrados: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, versículo 10. Então, diante disso, era quando o risco de muitos das igrejas serem consumidos pelo desapontamento, né? E derrotados pelo esmorecimento, eles poderiam não somente deixar de clamar a justiça divina, mas também deixar de aguardar, né? Por essa razão, Jesus ele conclui a parábola, enfatizando claramente que no tempo próprio, o juiz dos juízes também fará justiça aos seus escolhidos, não é? Então, por isso que ele pede para a gente continuar orando ao Senhor, porque esse justo juiz, ele virá em seu reino e julgará a todos e fará justiça aos seus escolhidos, desde que esses não percam a fé. Lucas 18, 7 e 8. Esta é a verdade principal ensinada nesta parábola. Por isso eu disse, a parábola do juiz iníquo, mas não é para frisar a maldade e o mau caratismo daquele juiz. Jesus ele contou essa parábola não para falar que existia um juiz dessa índole, mas para a gente pegar o exemplo da mulher que clamava a ele por justiça o tempo todo. E se ele sendo um mau caráter, que não teme a Deus, que não respeita ninguém, se ele atendeu ao clamor daquela viúva, então quanto mais o nosso Deus, né? Lembra de quando Jesus ele deu o ensinamento lá sobre a solicitude pela vida? Que ele disse assim, olha as aves do campo, olha os lírios do vale, não semeiam, não plantam, e o vosso Pai Celestial cuida de todos eles. Quanto mais não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Então, nesse caso aqui, é quase a mesma coisa. O nosso Jesus Cristo, ele estava ensinando aos discípulos, e o ensinamento também para todos nós, que nós não devemos perder a fé, perder a esperança, mas orar em todo o tempo, pedindo que o reino de Deus ele venha logo e se manifeste plenamente no meio de nós. Porque ainda que a justiça do governo ou do reinado divino demore a se manifestar plenamente, os discípulos de Cristo, nós precisamos continuar clamando e esperando por ela, né? Para que ela se estabeleça plenamente. Então cabe aos discípulos, aos seguidores de Cristo, cabe a todos nós continuar orando e esperando até que ele venha. Esperar com fé, para que o Filho do Homem os ache aguardando por ele enquanto viver. Por isso lá ele falou assim, porventura, quando o Filho do Homem vier na sua glória, achará
fé na terra. Então, irmãos, por isso esta parábola do juiz iníquo, ela nos ensina a não desistir da oração. Orar sem cessar, pedindo a Jesus que volte logo e com ele venha o seu reino e venha a paz que tanto almejamos. Amém. Bom, vamos estar orando, né, ao nosso Deus, né, pedindo ao nosso Deus, ao nosso Jesus Cristo, que possa cuidar de alguns dos nossos irmãos, alguns de nossos parentes, para que nós possamos aguardá-lo, né? Aqui está, a Paulina pede oração por sua cunhada, Maria, que está viajando para Alta Floresta, lá no Mato Grosso, né? Viajando, e por ela mesma, né? E também pelo seu sobrinho, o Cleiton. E também vamos estar orando, aí o Júnior, a gente viu que ele está cantor bem gripado, né? Orar a Deus que ele possa estar legal no sábado, para a gente poder estar cultuando junto e ele possa estar com a sua voz ali, né, perfeita e sem essa gripe. Nesses tempos de pandemia, todo cuidado é pouco, né? E quanto mais a gente orar ao nosso Deus, ele vai nos ajudar. Certo, irmãos? E orar também, né, para que os irmãos que não estão conseguindo congregar, que possam ir, e que Deus desperte a todos nós, né, para uma vida de mais santificação e mais devoção, porque os dias são maus, isso você pode ter certeza, mas nosso Deus, ele é poderoso, por isso ele pediu para a gente, ore sem cessar. Tá bom, irmãos? Então os irmãos vamos estar orando e agradecendo ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai que está nos céus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos nesse instante, meu Pai, pela Paulina, pela cunhada dela, Maria, também pelo seu sobrinho Cleiton. Essas pessoas estão em viagem ali para o estado do Mato Grosso, que possam ir e voltar em paz e segurança, chegar lá no seu destino, guardados por Ti, ó Pai amado. Pedimos a Tua bênção, Pai amado, para que eles possam desfrutar da Tua graça e bondade. Pedimos também pelo Júnior, Pai querido, que ele possa ter saúde e que esse resfriado, essa enfermidade possa deixá-lo e que ele possa estar em perfeita condição física no próximo culto, no sábado, e também a partir de amanhã, Pai amado, que ele possa também no seu trabalho ter saúde para exercer os seus compromissos. Oramos também, meu Deus, por todos aqueles irmãos que estão com algumas dificuldades de poder vir para a igreja. O irmão Florisvaldo, meu Deus, tem misericórdia dele, da família, está sempre pedindo oração. Pedimos também, meu Deus, lá pelo irmão Valdir, a Marli, tem misericórdia dele, Senhor, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, meu Pai. Também, irmão João Lira, tem misericórdia, Jesus querido, família do irmão Fabiano, e que ele também possa ter os seus negócios resolvidos para que ele possa também cuidar, Pai querido, da sua família, cumprindo os seus compromissos, Senhor. Cuida dele, abençoa ele, Pai amado, na sua caminhada, Senhor. Abençoa a nossa família também, abençoa cada irmão que conosco congrega, abençoa ali os nossos vizinhos, meu Deus querido. Abençoa os nossos pastores, suas famílias, Pai querido, para que possam também ter condições de levar a palavra. Existem muitos dos nossos pastores que estão em outros estados, em outros países, também necessitando, Senhor, da Tua graça e bondade. Existem irmãos em países aí que eles não conseguem ter a liberdade que temos de pregar a Tua palavra, Senhor. Querido Deus, também pedimos a Ti, Senhor, que esta mensagem de hoje ela possa encontrar guarida nos nossos corações e que nós possamos realmente ser perseverantes e insistentes, ó Pai querido, na oração, aguardando a vinda do reino do Teu Filho amado, Jesus Cristo. E que nós possamos jamais deixar de buscar a Tua face, Senhor. Não como importunação, mas buscando a Ti, porque a Tua palavra diz que buscar-me-eis e me buscareis
quando me buscares de todo o vosso coração. Senhor meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos dê aí um final de semana, nós temos aí alguns dias para o trabalho, que nós possamos terminar em paz e segurança, Pai querido, e possamos encontrar todos os nossos irmãos no próximo sábado, Pai querido, ali na igreja. Pedimos a tua bênção e te agradecemos, meu Deus amado, e pedimos por todos aqueles irmãos que talvez tenham feito seus pedidos, mas não tenham conseguido chegar até nós, ou que quiseram fazer, mas não fizeram, meu Pai, mas que estão necessitados de ti, Senhor. Cuida deles também, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nossos agradecimentos ao nosso bondoso Deus por ter nos dado condições de estar cultuando a Ele e transmitindo a sua palavra daqui. Estamos distantes uns dos outros, mas bem pertinhos também através da nossa fé. Temos ainda um final de semana abençoado e por isso nós agradecemos a todos vocês. Vamos despedir com a bênção pastoral. Querido Deus, abençoe, Senhor, a cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança que está ali do outro lado, meu Pai querido, ouvindo a Tua palavra nesse instante. Que todos possam desfrutar, continuar desfrutando da Tua graça e bondade, Senhor, e que estejam em segurança. E para isso dizemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós e conosco permaneça hoje e sempre. Amém.